Olá, pessoal! Agora nós estamos na aula de número 6 da disciplina de Língua Portuguesa e Estudos de Texto. Bom, para nós acompanharmos bem a aula de hoje, que vai abordar basicamente estratégias de produção e de leitura de textos narrativos, vamos relembrar que os textos narrativos são um modo de organização textual. Então, vamos fazer aquele esqueminha básico para a gente lembrar da aula número 5, em que nós vimos que quando nós produzimos um texto, nós, dependendo do nosso objetivo, nós podemos fazer um texto que pode ser, basicamente, descritivo, ou narrativo, ou dissertativo, ou argumentativo. E a outra opção, qual é? Quem lembra? Os textos injuntivos e prescritivos. Lembram? Bom, para quem não lembrou, pode olhar de novo, através do nosso mecanismo de replay, toda a aula número 5, para ver com detalhes. Mas aqui a gente vai fazer uma pequena síntese para nos situarmos no tópico da aula de hoje. Então, lembramos que os textos descritivos eles são aqueles textos cujo principal objetivo é apresentar características de alguém, de algum lugar, de alguma personalidade, de algum sentimento, de algo que é abstrato, como o amor, por exemplo. Então, é apontar características, descrever de tal modo que a gente tenha uma percepção subjetiva ou objetiva, e por isso a descrição objetiva ou subjetiva de alguma coisa. Então, quando o meu objetivo é descrever, detalhar como é alguma coisa, alguém ou algum lugar, eu faço um texto descritivo. Dentre os textos descritivos, quem lembra quais são os gêneros mais comuns dos textos descritivos? Aquilo que a gente faz lá na quinta série, um dos primeiros textos. Retrato falado. Vai dizer que vocês não escreveram o retrato falado quando vocês eram crianças. Aposto que sim. Retrato falado é uma descrição que a gente faz a gente mesmo, ou de alguém. Retrato falado. Quando eu quero contar alguma coisa, eu não vou usar necessariamente as características de alguém. Posso recorrer a elas, apresentá-las, mas eu quero contar uma história. Então, eu quero relatar um acontecimento que pode ser real ou fictício. Por exemplo, as notícias e as reportagens deveriam, em tese, abordar, relatar acontecimentos reais, enquanto que crônicas, romances, novelas narram acontecimentos fictícios. Então, quando eu quero contar alguma coisa, eu escrevo um texto narrativo. Lembrando que, nessa narração, podem aparecer algumas características do perfil dos personagens, do cenário. Porque essas características aqui, esses modos, eles coexistem no mesmo texto, mas eles sempre, um deles é predominante. Não é isso que a gente falou semana passada, na aula de número 5? Textos dissertativos. Quando eu quero fazer o quê? Uma discussão. Eu quero dissertar. Vamos fazer uma letra mais bonita, né? Eu quero fazer uma discussão com o objetivo de esclarecer melhor um assunto, apresentando, então, várias perspectivas, vários pontos de vista sobre o mesmo tema. Vamos pensar num exemplo clássico de textos dissertativos, nos artigos científicos, aqueles que os graduandos fazem, logo, logo vocês na faculdade farão, as teses de doutorado, as dissertações de mestrado e a redação do Enem também exige que vocês discutam o tema, apresentando, então, várias nuances, várias informações sobre ele, mas sem se posicionar. Isso é o que limita o texto dissertativo. Os textos argumentativos, o que eles têm que ter? Duas coisas fundamentais, que nós falamos semana passada. Para que eu tenha um texto argumentativo, basicamente, eu tenho que ter um ponto de vista explícito, claro, e que eu vou defendê-lo, porque eu tenho que argumentar. Para eu defendê-lo, eu vou usar vários argumentos, que vocês muito bem estão aprendendo lá nos sábados, nas disciplinas de redação. Então, se eu tenho um ponto de vista, eu preciso sustentá-lo, e eu faço isso através da incorporação de diferentes argumentos. Então, é isso que marca a dissertação, desculpem, que marca o texto argumentativo. Mas eu também posso querer fazer passo a passo, explicar como se acessa o nosso portal aqui do CEISC para Enem. Eu posso ensinar como se faz uma receita fit de um sorvete de banana, como a gente viu na aula de número 5. Nesses casos, então, eu tenho os textos
injuntivos e prescritivos. Então, os textos injuntivos e prescritivos, a gente poderia usar uma palavra-chave, são aqueles textinhos que eles apresentam orientações de como fazer alguma coisa, de como proceder. Eles apresentam as regrinhas, o passo a passo. Por exemplo, quando a gente compra um novo eletrodoméstico, vem com ele o manual de instruções, com orientações de como usá-lo, de como instalá-lo, o que aparece no painel, com tal letrinha, o que significa. Então, nos instrui. Então, são os textos instrutivos. Mas há uma diferença. Quem é que lembra o que difere o texto injuntivo do prescritivo? Os dois apresentam orientações. Os dois nos instruem a como proceder em determinadas circunstâncias. Os editais fazem isso, os contratos fazem isso, as receitas culinárias fazem isso, os tutoriais que nós acessamos fazem isso. Mas o que difere o injuntivo do texto prescritivo? Quem lembra? Os textos injuntivos apresentam essas orientações, mas elas não são obrigatórias. Você não precisa segui-las. É uma orientação. Né? Vamos botar aqui, instruções, mas a título de sugestão. Né? Sugestivas. Receita, por exemplo, de um sorvete de banana. Eu posso, em vez de usar uma banana prata, usar uma banana caturra. Estou sugerindo uma ou outra. E eu vou escolher. Então, eu tenho essa liberdade de escolher. Mas quando eu vou ler um contrato, por exemplo, um contrato de aluguel de um apartamento, compra e venda de um imóvel, eu vou ter que seguir aquelas regras. Porque se eu não seguir aquelas regras, eu vou estar instruída a ter que pagar uma multa, pagar juros, devolver o imóvel, não ter ressarcimento total daquilo que investi. Então, eu tenho que seguir obrigatoriamente. Então, nesse caso aqui, são prescritivos os textos cujas instruções, são de caráter obrigatório. Quer dizer, eu preciso cumprir. Caso contrário, eu vou ter alguma penalidade. Então, lembrem sempre aqui, como exemplos de textos prescritivos, os contratos e as receitas médicas. Quando a gente sai do consultório médico, ele diz que a gente tem que tomar tal comprimido tantas vezes ao dia por tanto tempo. A gente tem que seguir aquelas regras, se a gente quiser ter a cura daquela enfermidade. Então, são textos em que nós temos a obrigação de seguir as suas instruções. Por isso que eles são prescritivos. Já os textos injuntivos são aqueles que também apresentam sugestões. No entanto, nós temos uma liberdade de segui-las ou não. Então, gente, isso aqui é uma referenciação aos 5 modos básicos de organização de nossas ideias num texto. Só que a gente tem que lembrar também que há sempre predomínio de um deles. Mas não quer dizer que outros não podem existir. Há sempre, então, vamos anotar aqui, predomínio de um destes modos de organização. Por que a gente fala isso? Gente, por uma questão simples. Eu posso misturar isso com isso, isso com isso, isso com aquilo. Quer dizer, eu posso usar mais de um modo de organização no mesmo texto, e isso vai construir, então, um texto sem qualquer problema. Quer dizer, eu tenho sempre o predomínio de um modo de organização, mas não quer dizer que outros não possam aparecer naquele mesmo texto. Exemplo, eu vou construir um conto literário, eu vou contar uma história. Ao contar essa história, eu vou apresentar várias características que permitam ao leitor conhecer detalhes, características dos personagens. Juntei os dois, mas um sempre vai dominar. Olhem na redação do Enem, o que você tem que escrever? Redação de concurso. Geralmente, você tem que elaborar um texto dissertativo, argumentativo. Quer dizer, se unem esses dois processos aqui. Eu tenho que discutir o assunto, esclarecer melhor sobre aquele tema, e eu tenho que me posicionar sobre determinada questão relacionada àquele tema. Nos manuais de eletrodoméstico, a gente não tem uma parte que descreve as características do produto? Tem, geralmente é a primeira parte. E depois como usá-la. Então, eu tenho a mescla
da descrição com a injunção. No entanto, o que prepondera nesses manuais? Instruções de uso daquele determinado produto. Por isso que a gente diz que sempre há predomínio de um desses modos de organização textual. No entanto, não quer dizer que haja exclusividade. Um texto é só isso ou só aquilo, tá? Só isso, só aquilo não existe, né? É a questão de, na produção de texto, há essa possibilidade de mesclas desses modos de organização textual, mas um sempre predomina. E nós falamos também que questões clássicas de vestibulares de Enem requerem que os candidatos saibam identificar qual desses 5 modos é predominante em determinado texto que está sendo o texto base para determinadas questões. Por isso, é importante você sabê-lo. Esses 5 traços. Para saber mais, não esqueça de ler a apostila de Língua Portuguesa e Estudos de Texto, aula 5, para revisar esses conhecimentos que nós acabamos de apresentar de forma resumida aqui no início de nossa aula de número 6. Vamos dar sequência, então, à aula de número 6, para focar basicamente nisso aqui. Vamos estudar mais a fundo agora os textos narrativos. Então, acompanhem na tela agora qual é a abordagem que nós vamos fazer na aula de hoje. Nós selecionamos alguns aspectos que são fundamentais quando a gente quer compreender um pouquinho mais, de uma forma mais aprofundada, a redação. Quais são as estratégias que a gente utiliza ao escrever um texto narrativo e, por consequência, a lermos um texto narrativo. Então, vamos lá. Elementos da narração, e aqui vem 3 questões fundamentais, que são os discursos direto, indireto e indireto livre, que estão relacionados à forma como a gente compõe as informações, como a gente relata, como a gente narra acontecimentos. Então, vamos lá. Lembrando que o texto narrativo ele vai relatar mudanças progressivas de estado. Poxa, então aí eu tenho que destacar o quê? Sequência de ações. Então, todo texto narrativo ele vai contar alguma coisa. E essa alguma coisa acontece numa sequência. Quer dizer, eu não posso só dizer que fulano morreu. Eu vou ter que destacar tudo que envolve aquela morte. Eu vou ter que detalhar os acontecimentos, os fatos que levaram à morte daquele personagem, por exemplo. Então, isso marca um texto narrativo. Quer dizer que eu tenho que destacar as mudanças progressivas de estado que vão ocorrendo com as pessoas e as coisas. E isso, gente, detalhando com o tempo. Por isso que as marcações temporais, elas são importantes e a gente precisa apresentá-las. Nesse aspecto, já destacamos também na aula de número 5 que os textos narrativos, eles sempre trazem referência a adjuntos, adverbiais e advérbios, que são essas expressões que vão marcar quando as coisas acontecem. Ontem, às 13h30 do dia 9 de abril de 2018, por volta das 14 horas de domingo, dia 8, quer dizer, há sempre essas marcações temporais para sinalizar essas mudanças progressivas de quando as coisas acontecem, quais são esses acontecimentos. Isso é uma marca fundamental dos textos narrativos. Eles são importantes também, porque a gente vai ver daqui a pouco, na sequência da aula, que quando eu faço uma marcação no discurso direto, por exemplo, usando hoje, amanhã e aqui, quando eu reproduzir essas informações no discurso indireto, eu não posso usar hoje, aqui e amanhã. O que eu faço? Quais outros advérbios que eu tenho que usar para substituir? Vocês sabem? Nós vamos saber isso na aula de hoje. Então, fique bem atento, que essa parte é bem importante e que está sempre nos vestibulares. O texto narrativo ele também relata acontecimentos reais ou fictícios que formam a história que é contada. Então, nem tudo que a gente lê é verdade. Em alguns textos, basicamente, deve ser a verdade, como os textos de notícias e as reportagens. Mas os textos literários, como romances, contos, crônicas, não trazem acontecimentos reais. São sempre fictícios. Aqui, outro ponto importante é a relação de anterioridade e posterioridade entre os episódios e acontecimentos. Isso aqui, gente, é uma relação lógica, né? Quando eu estou escrevendo um texto, eu tenho que deixar claro o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois. E o que aconteceu no final. Então, essas marcas temporais de sequenciação, elas são fundamentais quando a gente escreve um texto narrativo bem feito. Mas isso, gente, olhem só, que importância.
Não precisa que essa sequenciação venha numa ordem linear. O que isso quer dizer? Eu tenho que, sim, deixar claro quando as coisas acontecem, qual foi o momento desses acontecimentos. No entanto, eu não preciso contar na ordem em que os fatos ocorreram. Porque quando eu conto na ordem que os fatos ocorreram, eu construo uma ordem linear. Dia 10 aconteceu isso, dia 12 aconteceu aquilo, e dia 15 aconteceu aquele outro. Eu estou na ordem sequencial linear. Eu não preciso sempre colocar na ordem sequencial. Eu posso fazer com uma outra ordem, mas desde que essa sequência cronológica dos fatos, ela fique claro. Exemplo, estou construindo uma notícia. Na notícia sobre a morte de alguém. Eu posso começar sobre a morte e depois apresentar os fatos que a desencadearam. Mas tudo isso deixando bem claro o que aconteceu antes, por quê e como. Quer dizer, a sequência cronológica precisa estar claro. No entanto, eu não preciso narrar na sequência linear cronológica. Eu posso mudar as formas, desde que eu deixe claro quando cada fato ocorreu. Então, aqui, gente, vamos lembrar bem que eu posso ter, numa narração, uma sequência linear e uma sequência não linear. Que a gente também chama de sequência fragmentada. Então, recapitulando, quando que eu tenho uma sequência, vamos colocar o acento aqui, uma sequência linear? Quando os acontecimentos narrados na sequência cronológica que ocorreram. No dia 10 aconteceu isso, no dia 12 aconteceu aquilo, e no dia 15 aconteceu aquele outro. Eu narro na mesma sequência em que eles aconteceram. Isso é uma ordem normal, linear. Eu não preciso contar assim. As estratégias de narração me dizem que eu posso optar por uma sequência não linear. O que é essa sequência não linear? Quando os acontecimentos são narrados sem obediência à cronologia dos fatos. A cronologia dos fatos. E exemplo clássico, sempre lembrem do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como é que começa a primeira cena? Com a morte do personagem narrador. E depois a gente fica sabendo como foi a adolescência, a vida adulta e a infância dele. Quer dizer, ele não segue a ordem cronológica. Ele vai nos contar tudo, marcando quando aconteceu cada coisa, mas sem ser numa ordem linear. Ou seja, uma ordem fragmentada, não linear, é aquela, então, em que os acontecimentos são narrados sem obediência à cronologia dos fatos. Mas, independentemente da forma em que a gente vai contar os fatos, a gente sempre tem que dizer quando eles acontecem. Então, as marcações temporais são obrigatórias. Eu sempre tenho que dizer quando as coisas acontecem. Mas eu posso escolher como é que eu vou contar quando as coisas acontecem. Então, lembrem, essas palavrinhas são bastante importantes, elas vão aparecer nos comandos, nos enunciados, das questões, sequência linear, sequência fragmentada ou estilo fragmentado. Você tem que saber lembrar que estilo fragmentado, sequência linear, estilo linear, se refere a isso aqui. A forma como as marcações temporais são evidenciadas em um texto. Certo? Vamos ver um exemplo aqui de texto narrativo, uma reportagem, então, de hoje, do portal R7, em que nós temos marcas, então, da narração. Vamos ver aqui, então, essa questão. Sobrecarregados, hospitais do Rio de Janeiro atendem
um baleado a cada 2 horas e 30 minutos. Então, eu já tenho aqui um cenário, já sei que lugar isso acontece, e eu já sei aqui no LID que é uma marcação temporal. Em 2017, emergências receberam por mês 280 feridos por arma de fogo, com prejuízo ao atendimento da população do Rio de Janeiro. Então, já tem marcações sobre o que eu vou falar, qual é o assunto que vai ser relatado. Então, são a sobrecarga, né, de atendimento nos hospitais cariocas. Grávida de 5 meses, Carolina Alves foi baleada no Complexo Alemão, Zona Norte do Rio de Janeiro. A jovem, de 19 anos, foi ferida dentro do carro do marido, que ficou no meio do fogo cruzado entre policiais e suspeitos. Levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, ela chegou a ser submetida a uma cesariana de emergência, porém, a bebê não resistiu. Ferida por um tiro de fuzil na barriga, ela deu entrada no hospital no dia 2 de dezembro do ano passado. Foi operada e precisou retirar o baço. Foram 38 dias em coma induzido até falecer, no dia 9 de janeiro deste ano. Então, aqui já tem um fato, né, que é narrado, que é a morte de Caroline Almeida e de seu bebê. Mas eu não tenho só esse fato, né? Lembra que as nuances, a gente vai contar os detalhes, né, que levaram à morte. Então, a gente vem com as circunstâncias. Primeiro, que ela foi baleada, mais um detalhezinho, né, dentro do carro do marido, que ela foi para o hospital, que ela fez uma cesariana, mas que ela precisou também fazer uma operação na qual foi retirado o baço até chegar à morte. Quer dizer, eu tenho várias nuances, várias circunstâncias que me explicam como esse fato aconteceu, né? E sempre com as marcações também, né, temporais, né, e espaciais. Vamos primeiro para as espaciais, né, o espaço onde que essa história aconteceu. Zona Norte, Rio de Janeiro, depois ela foi para o Hospital Miguel Couto. Então, já tenho essas marcações de tempo, desculpem, de lugar. Aqui, a gente já tem as marcações de tempo, 9 de janeiro, que ela morreu, né? 38 dias ela ficou em coma induzido, e quanto que ela teve, né, o caso de ser baleada. Tudo isso aqui a gente vai marcar os traços dos textos narrativos. Nesse caso aqui, gente, essa narrativa, nesses primeiros 2 parágrafos, eles estão sendo narrados na ordem linear ou na sequência não linear, fragmentado? Como é que está? Está se obedecendo na narração a ordem em que os fatos ocorreram ou não? Que sequência que a gente tem aqui? Linear ou não linear? O que vocês acham? Quem escreveu esse texto? Ele escreveu os fatos nos contando na sequência com que esses fatos ocorreram, ou ele está mudando? Qual é a sequência que a gente tem aqui? Linear. Porque ele, primeiro, nesses 2 parágrafos aqui, ele foi contextualizando o que aconteceu, que ela foi ferida, foi levada para o hospital, fez cesariana, depois teve que fazer uma outra cirurgia para retirar o baço, e depois ela faleceu. Então, veio na ordem cronológica. E isso é o que a gente chama de sequência linear. O narrador, o jornalista, porque isso aqui se trata de uma reportagem, contou os fatos na sequência tal qual eles aconteceram. Caroline é uma das 3.387 histórias atravessadas pela violência no Rio de Janeiro. Um levantamento concluído essa semana pela Rede Pública de Saúde, a pedido do R7, mostrou que as emergências atendem ao menos um baleado a cada 2 horas e meia. O dado leva em conta os registros dos hospitais municipais, estaduais e federais da capital fluminense durante o ano de 2017. Foram 280 pacientes atendidos por mês, com ferimentos provocados por armas de fogo, acarretando um prejuízo direto no funcionamento das unidades de saúde. O número de feridos com armas de fogo na cidade sobrecarrega ainda mais as emergências e afeta indiretamente a população que utiliza o sistema público de saúde. O levantamento revela que a crise na segurança tornou-se também um problema de saúde pública, como explica o presidente do CREMER, Nelson Naum. E aí segue o texto que nós não reproduzimos aqui. Quer dizer, nesses textos narrativos aqui, que vai narrar a situação caótica da saúde pública no Rio de Janeiro,
se contextualiza, então, com uma narração inicial de um caso emblemático, esse da morte de Caroline Almeida Alves. Quer dizer, nós temos aqui os elementos clássicos de um texto narrativo que vão marcando, então, o que acontece, com esse detalhamento de como isso acontece, com quem acontece, quando e onde. Então, gente, nessa perspectiva, com essas informações, esses detalhes que nós observamos, nós vamos ver que os textos narrativos têm características fundamentais. Primeiro, gente, vamos marcar aqui na tela, acompanhem comigo, então, que todos os textos narrativos, então, eles procuram situar o interlocutor nos acontecimentos. Por isso, essas marcações dos detalhes de quando, como e onde as histórias acontecem, onde os fatos acontecem. A narrativa, quando a gente trata, por exemplo, de discursos do direito, dos textos de notícias, de reportagem, eles vêm na terceira pessoa. Mas aí eu pergunto, todas as narrativas têm que ser em primeira pessoa? Desculpem, vamos repetir a pergunta. Todos os textos narrativos têm que ser em terceira pessoa? Sim ou não? Não. Porque, em alguns casos, eu posso contar a minha própria história. Por exemplo, nas autobiografias. Então, embora os textos narrativos, em geral, a maioria deles, sejam escritos em primeira pessoa, a primeira também é possível. Eu posso contar a minha própria história. Então, eu posso contar em primeira pessoa e contar em terceira pessoa. Parênteses. O que é a primeira pessoa? O que é a terceira pessoa? São questões gramaticais. Quem é que sabe quais são as palavrinhas que indicam primeira pessoa? Eu, isso aí, Grazi. E a outra? Outro pronome pessoal que também é de primeira pessoa? Eu e... Não, vamos para pronomes pessoais primeiro. Eu e... nós. Então, vamos fazer um lembrete aqui para a gente não esquecer. Quando a gente fala em primeira pessoa, é diferente de quando a gente escreve, quando a gente conta uma história em terceira pessoa. Por quê? Por isso aqui, gente, a primeira pessoa ela fala sobre ela mesma, né? O sujeito conta a sua história. E aí ele vai escrever basicamente usando eu ou nós. E aí os seus pronomes que acompanham. Tudo que se refere ao eu é meu. Quais são os outros pronomes? Minha. Me, só para exemplificar. Nós, o pronome nos, nossos, conosco. Só para a gente lembrar. Então, primeira pessoa, eu falo por mim mesmo. No discurso da terceira pessoa, é um terceiro conta a história. Fala sobre ou de alguém. Quais são os pronomezinhos? Ele e ela, né, em seus plurais. Ser, consigo. Então, se a gente marcar. Primeira pessoa, né? Não tem um sujeito no meio. Eu conto a minha história. Quando eu tenho uma história escrita em terceira pessoa, aquela história é conhecida pela voz de um outro alguém. Não é por quem viveu aquela história. Alguém conta. Pense assim, ó. Sempre lembrem da autobiografia e aqui vocês lembrem de uma notícia, né? Quem é que escreve a notícia? É quem viveu aquele fato? Não, é alguém que conta, né? É um terceiro que conta. Na autobiografia, eu conto a minha história. Em terceira pessoa, alguém conta a minha história. Um terceiro conta, né? Não sou eu que conto, né? Um terceiro fala sobre mim, fala de mim. Aqui, na primeira pessoa, eu falo de mim mesma. Não preciso de alguém para fazer isso por mim. Então, isso é uma diferença clássica, tá? Primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. Terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. Por isso que a gente aprende, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele, terceira pessoa. Todas o singular. Nós,
primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, eles, terceira pessoa do plural, tá? Então, é só para a gente marcar, né? Aqui fala de si mesmo, né? Fala a sua própria história, fala de si. E, na terceira pessoa, alguém fala de uma pessoa, né? Como se fosse o intermediário no meio daquela história. Então, todas as narrativas, a gente pode escrevê-las em primeira, quando eu mesma conto a minha própria história, ou alguém conta a minha história. Conta em terceira pessoa. Então, se eu disser assim, ó, vamos colocar uma frase, exemplo, né? Em primeira pessoa. Vamos colocar aqui, exemplo. Se eu dissesse essa frase aqui, eu, em primeira pessoa, né? Eu tenho 30 anos, olha os verbos também conjugados, combinando, né? E tenho 30 anos e sou professora. Eu poderia contar isso de outra maneira, escrevendo em terceira pessoa. Como é que eu faria isso mudando para terceira pessoa? Dizendo essa mesma coisa. Tem que usar um desses pronomes, né? Ela disse que tem 35 anos e é professora. Tem alguém, né, falando sobre alguém. Isso é uma marca, então, de narrativa, né, texto em terceira pessoa. Alguém que fala sobre um outro alguém. Então, esse alguém é um terceiro, né? Que entra ali na história. Então, todas as narrativas, elas podem ser construídas ou em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Ou eu falo de mim mesma, ou alguém fala sobre mim, terceira pessoa. Agora, voltamos aqui para a tela. Terceira característica dos textos narrativos. Os verbos relativos às circunstâncias narradas estão no pretérito perfeito do modo indicativo, pois quando ocorre o relato, a ação já desencadeou. Gente, isso aqui é importante a gente observar. Geralmente, os verbos estão no pretérito perfeito do indicativo, mas não quer dizer que toda narração, os verbos tenham que estar no passado. Eu posso dizer assim, ela acorda às 6 da manhã, às 6h30 ela toma banho, às 7 horas ela toma café, às 8 horas ela sai para o trabalho. Estou narrando, não estou narrando? Estou. No entanto, eu usei verbos no presente do indicativo. Tem problema? Não, gente, não tem problema, tá? O tempo narrativo mais recorrente é o tempo passado, os pretéritos. No entanto, não quer dizer que todos os textos narrativos precisam ser escritos com tempo verbal pretérito. Então, eu posso escolher. Então, lembrando, gente, para vocês fixarem, o tempo verbal da narrativa pode ser presente ou pretérito, tanto faz. Depende do jeito, né, da forma como aquela história está sendo contada. Quarta característica, acompanhe na tela também. A obediência à sequência temporal é de suma importância, pois é garantidora de que a narrativa chegue, logicamente, a uma conclusão. É aquilo que nós falávamos anteriormente, quando destacávamos aqui que a sequência pode ser linear ou não linear. Quer dizer, eu sempre tenho que dizer quando as coisas acontecem. Agora, se eu vou dizer isso de uma forma que segue a sequência cronológica, ou seja, sequência linear, ou se não segue, é só uma questão de opção. Mas é importante que a gente detalhe quando as coisas acontecem. Agora, acompanhe na tela outro passo bem importante, que está relacionado, então, aos elementos da narração. Todo texto narrativo, isso também nós falamos um pouquinho na aula de número 5, que vamos retomar aqui, eles têm que apresentar 5 passos fundamentais. Quais são? O que acontece, com quem, quando, onde e por quê, né? Então, olhem só que a gente pode deixar esse texto narrativo mais completo se nós respondermos a essas 7 perguntinhas que estão ali na tela. Acompanhe. Toda vez que a gente vai construir um texto narrativo ou analisar, a gente tem que ver quem são os envolvidos, ou seja, os personagens. Ou seja, responder a pergunta com quem acontece essa história. Os acontecimentos envolvem quem? Mas os acontecimentos são os fatos.
Então, o que acontece? Para eu ter uma narrativa, eu tenho que ter um assunto a ser apresentado. Por exemplo, no texto que nós estávamos vendo aqui, é a questão da sobrecarga de trabalho, de atendimentos nos hospitais do Rio de Janeiro. Quando isso acontece, é uma marcação temporal, que é obrigatória, assim como o lugar onde esses acontecimentos ocorrem. Essas 3 perguntinhas aqui, gente, elas são muito importantes. Nem sempre elas aparecem de forma tão detalhada. Como as coisas acontecem, o que levou àqueles acontecimentos, quais são as razões e quais são as conclusões. Então, em alguns casos, a gente não tem essas 7 perguntas respondidas num texto narrativo, mas é importante que haja, porque aí o texto narrativo ele fica mais completo. Então, quando nós falamos nisso, gente, nós estamos pensando que os textos narrativos sempre têm um assunto, uma história sobre um tema, ou seja, enredo, que envolve alguém, personagens, e que essa história é contada através de uma voz. Que voz? Do narrador. E é essa voz que pode ser em primeira ou em terceira pessoa, como nos exemplos que nós vimos ali, né? Sempre as histórias têm que acontecer em algum momento e algum lugar. Por isso, esses outros 2 elementos fundamentais. Isso, gente, é o que a gente fala do pente, né? Pente são os elementos essenciais da narrativa. Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Pente. Olhem aqui os exemplos para a gente identificar esses elementos. Tá? O que acontece, como, quando. Coloquei um texto bem clássico, bem simples, a cigarra e a formiga, do La Fontaine. É uma fábula. Fábula sempre é um texto narrativo. Sempre, sempre ele vai nos contar uma historinha. Então, esse aqui é bem curtinho, por isso que eu também o selecionei. Era uma vez uma cigarra. Eu já tenho aqui um personagem que vivia saltitando e cantando pelo bosque sem se preocupar com o futuro. Já tem as circunstâncias aqui de como era a vida da cigarra. Esbarrando numa formiguinha, eu já tenho outra personagem, que carregava uma folha pesada. A cigarra perguntou: "Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão é tão... para a gente aproveitar. O verão é para a gente se divertir." Olha o que a formiga diz. Não, não, não. Nós, formigas, não temos tempo para diversão. É preciso trabalhar agora para guardar comida para o inverno. Durante o verão, a cigarra continuou se divertindo e passeando o bosque. Olha, em outras circunstâncias, né? Durante o verão, já temos uma marcação, ó, agora, temporal, que vai também detalhando aqui quando que essas coisas acontecem. Quando tinha fome, era só pegar uma bolha e comer. Mas um belo dia, passou de novo perto da formiguinha, carregando folha pesada. E a cigarra aconselhou: "Deixe esse trabalho para as outras, vamos nos divertir. Vamos, formiguinha, vamos cantar, vamos dançar." A formiguinha gostou da sugestão. Ela resolveu ver a vida que a cigarra levava e ficou encantada. Olhem as circunstâncias, né, de como as coisas acontecem. Resolveu viver tão bem como a sua amiga. Mas no dia seguinte, olha a marcação temporal aqui de novo, apareceu a rainha do formigueiro. Quer dizer que aqui eu tenho outra personagem. E ao vê-la se divertindo, olhou feio para ela e ordenou que voltasse ao trabalho. Tinha terminado a vidinha boa. A rainha das formigas falou então para a cigarra: "Se não mudar de vida, no inverno você há de se arrepender, cigarra. Vai passar fome e frio." A cigarra nem ligou. Fez uma reverência para a rainha e comentou: "O inverno ainda está longe, querida." Para a cigarra, o que importava era aproveitar a vida, aproveitar o hoje, sem pensar no amanhã. Para que construir um abrigo? Para que armazenar alimento? Pura perda de tempo. Certo dia, marcação temporal, o inverno chegou. E a cigarra começou a tiritar de frio. Sentia seu corpo gelado e não tinha o que comer. Desesperada, foi bater na casa da formiga. Abrindo a porta, a formiga viu na sua frente a cigarra quase morta de frio. Puxou-a para dentro, agasalhou-a e deu-lhe uma sopa bem quente e deliciosa. Olhem as circunstâncias dos fatos, né? Naquela hora, olha o tempo de marcação temporal, apareceu a rainha das formigas que disse à cigarra: "No mundo das formigas todos trabalham, e se você quiser ficar conosco, cumpra o seu dever, toque e cante para nós." Para a cigarra e para as formigas, aquele foi o inverno mais feliz
de suas vidas. Quer dizer, tem aqui o final, né, o desfecho, né, que é essa questão aqui. Só para marcar, então, que esse clássico exemplo, essa simples fábula, vai mostrar que ela conta uma historinha, né, que trabalhar é necessário, cada um com a sua função, que há personagens, a cigarra, a formiga e a rainha do formigueiro, que estão ali no trabalho. Tem um lugar ali que é, com certeza, né, de terra, e que elas estão num certo, né, tempo também, né? Envolve a questão do verão para o inverno, né? Que tem as circunstâncias de como acontece, por que aquilo acontece e quais são as consequências. Então, a fábula é um dos típicos textos, né, gêneros textuais narrativos que a gente pode ver com muita clareza esses elementos da narração. Então, lembrando, gente, que os textos narrativos, eles são sempre relatos de acontecimentos reais ou fictícios que são contados por alguém. Contados por uma voz em primeira ou uma voz em terceira pessoa. Isso é fundamental, vocês não podem titubear. Falando nisso, gente, essa fábula, essa história, esses acontecimentos que envolvem a cigarra, a formiga e a rainha do formigueiro, são contados em primeira ou em terceira pessoa? Quem sabe me dizer? Elas contam por elas mesmas ou há alguém, uma voz que fala sobre esses acontecimentos para nós? Quem sabe me dizer aqui? Quem está presente aqui em Santa Cruz do Sul, agora ao vivo, primeira ou terceira pessoa? Primeira ou terceira? Terceira, com certeza, Leopoldo, porque tem um narrador que conta esses eventos que acontecem com outros personagens. Então, é uma voz em terceira pessoa. Gente, vamos ver como é que essas questões de narração aparecem nos vestibulares? Aqui tem um. Acompanhe na tela. Sobre o texto narrativo, pode-se afirmar que a estrutura textual é semelhante à do texto descritivo, que a postura do autor é de argumentador, que há exaustivamente o uso do presente e do indicativo, que não apresenta clímax em sua estrutura, ou que o enredo é prioritário. Qual dessas 5 alternativas vocês consideram que é a correta sobre o texto narrativo? Aí, por que o enredo é prioritário? Porque o enredo, gente, é igual ao assunto a ser abordado, acontecimento a ser relatado. Se eu não tenho um assunto sobre o qual eu vou falar, relatar, narrar, eu não tenho narrativa. Vocês poderiam ficar na dúvida sobre a letra A, né? Por que a estrutura textual não é semelhante ao texto descritivo? Porque no texto descritivo, eu tenho que simplesmente apontar as características de alguém, ou de alguma coisa, ou de algum lugar, sem marcar as sequências temporais. Eu não tenho que dizer hoje, amanhã e depois. Na narração eu tenho. A narração tem que responder pelo menos essas perguntinhas de quem conta, quem é o narrador, o enredo, os personagens, o tempo e o espaço. No texto descritivo não tem essas perguntas. A gente nunca fala sobre elas quando a gente estuda a descrição. Então, não tem uma estrutura semelhante. A letra B. Bom, só o fato de dizer que é argumentador está errado, né? O autor não é um argumentador, né? O autor é aquela figura que escreve. E aí, gente, eu quero fazer uma outra observação bem importante, que a gente nunca pode confundir autor com narrador. Sabiam? Isso vale para qualquer texto. Gente, o autor não é o narrador. Por quê, gente? O autor sempre vai ser a criatura que criou aquele texto. Então, ele é uma pessoa de carne e osso, que ele tem idade, que ele tem uma biografia, que ele morre, né? Machado de Assis é autor, Lígia Fagundes Telles é uma autora, Marta Medeiros, Fabrício Carpinejar, todos eles são autores. Mas os textos que eles compõem sempre tem uma voz que fala, que conta as histórias, que descreve. Não são eles, pessoas, não são os sentimentos, não são as vidas deles que estão ali. Então, são os narradores, eles constroem narradores. Então, o narrador, gente, é o responsável pelo ponto de vista do texto. Ele é sempre uma entidade fictícia. Enquanto que o autor é quem criou tudo aquilo. Então, não confundam, tá? Autor não é a mesma coisa que narrador. Autor é a pessoa de carne e osso que produziu aquele texto, aquela obra, é responsável por ela. Narrador está relacionado a essa voz, em primeira ou em terceira pessoa, que fala no texto, que nos conduz ao conhecimento daquela história, mas ele não é um autor, necessariamente. Tá? Então,
narrador e autor são categorias bem distintas e a gente não pode confundir, certo? Então, agora vamos aqui a mais uma questão que envolve os nossos conhecimentos sobre essas tipologias, esses modos de organização textual. Temos um fragmento aqui da revista Veja com o título Ideias Contaminadas. Pesquisadores da Universidade de Detroit, nos Estados Unidos, fizeram uma descoberta que pode mudar o tratamento do mal de Alzheimer, doença que destrói as células nervosas e mergulha os portadores em confusão mental. O estudo analisou os cérebros de 19 pessoas que morreram com a doença. 17 deles apresentavam a bactéria Chlamydia pneumoniae, que provoca tosse e resfriado. A análise também foi feita nos cérebros de outras 19 pessoas que não sofriam da doença. Detectou-se o micróbio em um apenas. Os médicos avaliam que a bactéria pode contribuir para o desenvolvimento do mal, mas descartam a possibilidade de que sozinha cause a doença. E agora, pessoal, qual será que é a alternativa correta para a gente classificar o modo de organização textual dominante nesse pequeno texto que foi publicado na revista Veja e incorporado a uma questão de vestibular? Qual será a resposta correta? Bom, gente, por que eu só posso ter a perspectiva de que o texto ele é informativo, né? Porque ele está narrando, né, está informando sobre um acontecimento, que é essa descoberta pela Universidade de Detroit. Então, gente, eu poderia marcar tanto o informativo quanto o narrativo, porque ele está narrando os fatos, né, que envolvem essa pesquisa. Mas o que me leva a marcar a letra B? Isso aqui, a caracterização da linguagem. Eu sei que essa linguagem é não literária, isso me impede de eu marcar aqui. É uma linguagem objetiva, né? Típica dos textos jornalísticos. Aqui, gente, por que eu excluiria imediatamente as opções C e D? Porque a pergunta, gente, e isso a gente tem que ficar atento para não cair, está pedindo que nós, candidatos, respondamos sobre a tipologia. Quando a gente fala de tipologia de texto, a gente tem que lembrar sempre de que, gente? Descrição, narração, dissertação, argumentação e injunção. Tipologia, gente, é isso. Conotação é linguagem, denotação, conotação. Quer dizer, simplesmente a construção de sentidos. Não tem nada a ver com tipologia. Texto jornalístico. Jornalístico não é tipologia de texto. É um outro nome que a gente dá. Então, a gente não poderia nunca cair nas alternativas C e D, justamente porque a questão pede a tipologia. E tipologia, a gente tem que pensar sempre nas 5. Descrição, narração, dissertação, argumentação e injunção, tá? E aí, só ficando aqui nessas alternativas A, B e E, como únicas que poderiam entrar. E aí, depende, então, para marcar corretamente a letra B, a gente tem que entender quais são as nuances, o que caracteriza cada um desses 5 modos de organização textual, essas 5 tipologias fundamentais, tá? Então, é muito importante que a gente sempre preste atenção no enunciado da questão. Quando a gente faz essa análise, a gente já elimina pelo menos 2 alternativas de cada questão. Bom, pessoal, como nós estamos falando, então, de textos narrativos, a gente tem que pensar que a gente conta uma história a partir de uma voz. Essa voz, ela é sempre do narrador e dos personagens, porque eles que falam, eles que conversam, dialogam. E nesse processo, gente, a gente vai levar em conta a organização dessas falas, a organização desses relatos, como esses relatos são construídos, como é que nós sabemos, como é que nós conhecemos esses acontecimentos. E aí a gente vem essa questão fundamental que a gente pensar em discursos direto, indireto e indireto livre. Tá? Vamos, então, partir do fundamental, porque depois a gente vai ver como é que a gente transforma um no outro, que é típico também de questão de português, de vestibular e de concurso. Então, vamos lá, discurso direto, indireto e indireto livre. Vamos aqui para o primeiro ponto. Discurso direto.
quando eu tomo ciência dos acontecimentos pela fala direta dos personagens, dos entrevistados ou dos depoentes. Quer dizer, eu não tenho uma terceira voz que está me contando o que aconteceu. Estão ali as falas. Como é que essas falas vêm marcadas? Se usam os sinaizinhos de pontuação, que a gente aprende nas regrinhas de português, nas aulinhas de pontuação. Travessões, aspas. Sempre vou ter essas duas marcações linguísticas. O uso de travessão ou o uso de aspas. Quer dizer, a fala do personagem vai estar demarcada com esses dois sinais de pontuação. E com verbos de sende. Os verbos de sende são aqueles que nós utilizamos para nos referir à fala de nosso interlocutor. Né? Olhem só no exemplo aqui. Ó. Não, disse o príncipe. É um verbo de sende. Eu procuro amigos, quer dizer cativar, quer dizer, eu sempre tenho essas marquinhas aqui, esses verbos, por isso os verbos do dizer, os verbos de sende, que estão me dizendo que essa fala é de alguém. Aí diz o personagem, é uma coisa muito esquecida. Disse a raposa. Então, os verbos de sende, gente, são os verbos do dizer, tá? Como vocês podem acompanhar aqui na tela. É quando eu explicitamente indico quem falou o quê. Então, são chamados, então, de verbos de elocução e declaração. Por exemplo, fulano disse alguma coisa, fulano perguntou, fulano respondeu, fulano contestou, fulano concordou, fulano exclamou, fulano pediu, fulano exortou. Quer dizer, eu sempre vou ter no discurso direto uma marca linguística, que são esses verbos de sende. Eu vou usar esses verbos justamente para o leitor perceber que agora vem a fala de um personagem. Quer dizer, que ali vai aparecer um diálogo, uma citação. Por isso que os verbos de sende são utilizados para construção dos discursos diretos. Então, o discurso direto é aquele discurso que dá diretamente, né, sem intermediários, voz aos próprios personagens. E essas vozes são introduzidas através desses verbos de sende. Então, olhem aqui no exemplo. Ó. O aluno disse, essa tarefa está muito difícil. Então, nesse caso aqui, gente, a fala do personagem veio demarcada com um sinalzinho de pontuação aqui. O travessão. Mas poderia vir de outra maneira. Entre as aspas, né? O professor disse, não sou idiota e percebo quando os meus alunos colam na prova. Está ali. Então, gente, quando a gente tem o discurso direto, a gente tem os verbos de sende como marca e a inserção do discurso no meio do texto e não necessariamente numa linha isolada. Isso aqui é um ponto importante, né? Eu não preciso colocar 2 pontos, nova linha, travessão. 2 pontos, nova linha, travessão. Não, eu posso botar no meio de uma frase, desde que fique claro que aquela frase, que aquela citação é a fala direta de um personagem, de um entrevistado ou de um depoente. Então, isso são as marcas do discurso direto, quer dizer, eu tenho a reprodução literal das falas de alguém. No discurso, gente, indireto, como o próprio nome diz, essa referência ela é indireta. Alguém vai fazer esse meio de campo, né? Então, vou ter sempre um narrador que vai contar o que o personagem, o depoente, disse. E isso, gente, vai fazer com que essa fala não venha literalmente, ela não venha demarcada nem com travessões e nem com as aspas, porque eu tenho o uso de uma terceira pessoa. Nesse slide fica mais claro. Ó, vamos comparar este exemplo aqui com esse. Ó. Se no discurso direto eu tenho a fala explícita do personagem, no discurso indireto, alguém vai me dizer o que ele disse. Então, o aluno disse que essa tarefa estava muito difícil. Então, quando eu tenho o discurso direto, eu tenho a fala direta. Quando eu tenho o discurso direto, eu sei daquele pensamento, eu sei daquela ação, eu sei daquele acontecimento, porque alguém me relatou. Então, eu tenho uma perspectiva indireta de conhecimento dos fatos. Algumas vezes são utilizados também os verbos de elocução. Fulano falou, tal que, amanhã não viria a aula, fulano respondeu o quê, fulano perguntou. Mas, gente, qual a diferença fundamental?
que eu não vou ter essas falas demarcadas nem com travessões e nem com aspas. Vai ser sempre uma reprodução daquilo que foi dito. E geralmente se emprega a expressão verbo que. Por exemplo, João disse que, Maria falou que, Maria relatou que, Maria respondeu que, Maria indagou se, fulana exclamou que. Sempre vou ter essa, sempre não, né? Mas em bons casos eu vou ter essa reprodução do verbo mais o que, justamente porque eu não tenho a fala direta, né? Eu tenho alguém dizendo que o personagem, o que o depoente, o entrevistado disseram. Olhem aqui outro exemplo. Opa. Só esse aqui, nesse quadro aqui, acompanhe na tela. O rapaz disse, 2 pontos, nova linha, travessão. Eu não quero ir à praia. Mas eu posso dizer a mesma coisa com o intermédio de alguém. Por exemplo, o rapaz disse que, ó, o verbo mais o quê? Disse que não queria ir à praia. Então, essas marcas são bem importantes para a gente entender o discurso direto do discurso indireto, que são 2 modalidades distintas de a gente contar fatos e acontecimentos. Lembrando, discurso direto, eu tenho sempre as falas marcadas com aspas ou o travessão. Então, eu tenho a reprodução direta dos diálogos. No discurso indireto, alguém resume, alguém reproduz a uma terceira pessoa me contando os fatos. Isso é discurso indireto. Vamos fazer aqui um exercício básico para a gente entender bem o que é discurso direto, o que é discurso indireto. Olha só, se eu disser assim, Carla exclamou que a prova estava difícil. Que discurso eu tenho aqui? Direto ou indireto? Alguém está contando o acontecimento, né? Tem um intermediário ali para dizer que a prova estava difícil, ou está direta a fala da personagem? O que eu tenho aqui? Olhem a marca aqui, ó, o verbo mais o quê? O que isso me indica, gente? Discurso direto ou indireto? Discurso indireto, porque eu tenho um narrador que diz o que aconteceu. Carla exclamou que a prova estava difícil. Agora, se eu dissesse assim, ó, Carla, vamos arrumar esse X. Carla exclamou, a prova está difícil. O que eu tenho aqui? Discurso direto ou indireto? Olhem só, aqui eu tenho a marca do verbo dicende. E eu tenho a voz desse personagem reproduzida diretamente, reproduzida literalmente. Olhem as aspas. Isso aqui é um exemplo de discurso direto. Então, notem, gente, que o discurso direto, eu vou ter sempre a reprodução literal direta das falas dos personagens, enquanto que no discurso indireto eu vou ter alguém, um narrador, que vai me conduzir, vai relatar os acontecimentos na voz dele, né? Carla exclamou que a prova estava difícil. Então, são marcas linguísticas diferentes que me levam a concluir que o discurso indireto é diferente do discurso direto. Dúvidas em relação a isso aqui? Fácil classificar discurso direto e indireto? Porque a gente vai para um processo mais difícil, depois transformar um no outro. Então, vamos aqui, gente. Só para a gente marcar aqui mais um exemplo, outra fábula agora do Monteiro Lobato, o cavalo e o burro. Tem os personagens e até certo ponto o burro parou e disse, não posso mais. Aqui eu tenho um exemplo nessa parte aqui do que, gente? Do discurso direto, porque eu tenho aqui, olhem só, o verbo dicende
apontando, então, a fala direta do personagem, marcada com um travessão. Outro detalhe, gente, é sempre no discurso direto, sempre a gente vai ter verbos dizende, os verbos do dizer, declarou, disse, afirmou? Não. Às vezes as falas vêm no texto intercaladas sem que eu precise disso. Olhem aqui no exemplo da tela ainda desse textinho do Monteiro Lobato, que é outra fábula, né? O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. Ingênuo, quer que eu arque com 6 arrobas quando posso também continuar com as 4? Tenho cara de tolo. Veio a fala aqui, marcada apenas pelo travessão, e não apareceu um verbo dizende. Então, eu não preciso ter verbo dizende. É uma marca? É, mas não quer dizer que seja uma regra obrigatória a presença dos verbos dizende, tá? Aqui também tem outro exemplo. Ó. O burro gemeu, 2 pontos, e veio a fala marcada pelo travessão. Eu não tenho um verbo dizende, eu tenho um outro verbo, mas está anunciando que aqui eu tenho a reprodução direta do discurso do personagem. Vai na sequência. Bom, pessoal, caso vocês tenham dúvidas sobre as diferenças ainda entre discurso direto e indireto, vocês enviem-nas pelo sistema Pergunte ao Professor. E vocês que estão aqui, claro, podem fazer aqui, sem problema nenhum, que eu reproduzo a dúvida de vocês para todo mundo acompanhar a nossa discussão. Não tem perguntas? Tá claro? Então, discurso direto, falas literais reproduzidas tal qual. Discurso indireto, alguém, o narrador, vai contar as falas, vai reproduzir essas falas. Mas agora vamos complicar mais um pouquinho, né? Vamos para o discurso indireto livre. Ah, o que é o discurso indireto livre? Acompanhem na tela, gente. O discurso indireto livre, ele permite que os acontecimentos sejam narrados em simultâneo, estando as falas dos personagens direta e integralmente inseridas dentro do discurso narrador, sem haver marcação formal da introdução da voz do personagem ou da pessoa no discurso que está sendo proferido. Gente, é simplesmente para dizer que eu vou reproduzir a fala de alguém, o pensamento de alguém, só que eu não vou colocar travessões nem aspas. Simples assim. O discurso indireto livre é quando eu tenho que perceber que no meio do texto é a fala de alguém, mas eu não vou dizer isso fazendo as marcações, fulano disse que tal coisa. Não, vai ser no meio da minha fala como narradora, estar presente a fala do personagem. Olha um exemplo aqui. Ana voltou para casa apressada, depois de ouvir de seu namorado que ele não lhe queria mais. Como isso? Pois sempre o amei e lhe cuidei. Aqui a gente já percebe que isso é uma fala de Ana. Mas não foi demarcada, nem com aspas, nem com travessões, e nem o narrador fez uma introdução dizendo, Ana perguntou indignada, como foi isso, pois sempre o amou e lhe cuidou. Não, veio ali solta no meio da fala do narrador. Essa parte, né, solta no meio da fala do narrador, quer dizer, quando eu uso a fala de um personagem no meio do discurso narrador, sem dizer que é do personagem, a gente chama de discurso indireto livre. Quer dizer, que houve a inclusão da fala do personagem de paraquedas no meio do texto, sem que o narrador orientasse, sem que o narrador desse qualquer pista dizendo que aquela fala estaria ali. Então, isso vai marcar, gente, o discurso indireto livre. Por isso, o próprio nome, ó, indireto livre, né? O narrador tem total liberdade de introduzir as falas dos personagens sem dizer isso ao leitor. Isso é o que a gente chama de discurso direto livre. Gente, como é que a gente percebe isso? Pela linguagem, pelo tom que muda. Então, a gente, como leitor, tem que estar mais atento para perceber quando o discurso é discurso indireto livre. Mas aí vem aquela pergunta, né? Tem aquelas pistas que sempre nos ajudam, né? Dicas de identificação. Numa notícia, numa reportagem, num texto informativo, isso acontece? Nunca. Uma notícia, uma reportagem, como elas buscam, né, esses textos que a gente lê no jornal, notícia, reportagem de jornal, de site, como eles buscam clareza, objetividade e fácil compreensão, eles nunca vão usar o discurso indireto livre. Porque o discurso indireto livre, às vezes, dá uma confusãozinha, né, as pessoas nem identificam que ali é a fala da personagem. Então, não vão acontecer, né, nesses casos. Agora, num romance, num conto,
textos literários, a presença do discurso indireto livre, ela é frequente. Então, sempre cuidem, né? O discurso indireto livre vai estar muito mais frequente quando a gente tem os textos artísticos, os textos literários. Nos textos informativos, como notícias, reportagens, não vão aparecer marcas, né, de discurso indireto livre. Voltando aqui o exemplo. Então, temos uma primeira pergunta. Como isso, pois sempre o amei e lhe cuidei, logo comigo, de quem são essas perguntas? As duas perguntas são da Ana, mas o narrador não nos disse que essas perguntas eram dela, deixou para nós, leitores, identificarmos. Então, isso é marca do discurso indireto livre. Não entendia porque ele não a desejava mais. Essa frase final, não entendia porque ele não a desejava mais, é do narrador ou é da Ana? Do narrador. Né? Ele voltou a se posicionar em terceira pessoa. A única parte que é o discurso da personagem aqui, está aqui, sinalizando aqui um exemplo de discurso indireto livre. Então, lembrando, gente, retomando, discurso direto é quando a fala é reproduzida com marcações literais, quer dizer, eu tenho outra versão, ou as aspas, dizendo, demarcando que aquele pedacinho é de alguém. Então, visualmente, esteticamente, semanticamente, é notável a presença das falas dos personagens. Discurso direto. Discurso indireto, quando é? Quando eu conheço as falas, os sonhos dos personagens, porque alguém me conta. Quem é o alguém que me conta? O narrador vai reproduzir com as palavras dele o que o personagem disse. Olhem o exemplo aqui no quadro. Carla exclamou que a prova estava difícil. Então, o narrador nos contou o que a Carla exclamou, mas ele está contando com as palavrinhas dele. Então, isso é discurso indireto. E o último tipo, discurso indireto livre, é quando eu conheço as falas dos personagens por meio do discurso do narrador, sem que o narrador escreva as aspas, coloque os travessões e deixe explicitamente clara que aquela fala ali é de um personagem. Por isso que é discurso indireto livre, que ele reproduz indiretamente as falas de um personagem, sem dizer que é do personagem e, claro, sem usar travessões e as aspas. Certo, pessoal? Em caso de dúvidas sobre o que é realmente discurso indireto, indireto e indireto livre, não deixe de mandar as suas questões. Porque agora a gente vai para uma parte um pouquinho mais complexa, que é bem importante, que é a transposição de discurso. Quando a gente fala em transposição de discurso, professora, o que é isso? Quem sabe? É quando eu transformo o discurso direto para o indireto e o indireto para o direto. E aí, gente, há regras para a gente fazer isso. E nos textos narrativos isso aparece. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, entender. Transposição de discurso é mudar, alterar de um tipo para outro. Do direto para o indireto e do indireto para o direto. Então, a gente tem que saber bem claro. Toda vez que eu tenho discurso direto, eu vou ter sempre o quê? Aspas ou travessões. E é muito comum o uso dos verbos de sende, tá? Então, vamos para os primeiros casos. São só 5, tá? São só 5 regras, são 5 detalhes muito importantes que nós precisamos observar para que, quando fizermos a transposição, mudar de um para outro, a gente não se perder, tá bom? Gente, esse material, essas regrinhas estão também na apostila, na aula número 6, para que você leia depois de assistir a nossa videoaula e memorize e entenda ainda melhor o que nós estamos falando de transposição de discursos. Vamos lá, gente, a transposição do discurso direto para o indireto. Então, a primeira regrinha básica, tá? Primeira, no discurso indireto, a gente vai usar sempre a terceira pessoa. O que é a terceira pessoa? Quem lembra? Alguém fala, descreve, conta algo sobre alguém. Então, eu tenho a voz sempre de um narrador. Sempre alguém vai contar o que aconteceu com alguém. Então, não é uma relação direta. Então, vamos ver pela comparação, tá? Já aprendi a primeira regrinha aqui, que no discurso indireto, sempre eu tenho a terceira pessoa. Eu sempre tenho a presença de um narrador que me conta os fatos. Sempre eu tenho um narrador que reproduz com as palavras dele as falas dos personagens. Olhem aqui no quadro, acompanhando na tela essa comparação. No discurso direto, eu tenho a fala literal, né? Marcada com o quê?
com o travessão. No discurso indireto, eu não vou ter isso. Eu vou ter o quê, gente? Eu vou ter alguém, um narrador, que vai reproduzir a fala do personagem. Olhem só. O rapaz disse que não queria ir à missa. Olhem a presença do verbo dicende aqui, que vai introduzir a fala do personagem. Mas a fala é direta? Não, é indireta porque o narrador está contando. O narrador está dizendo que o rapaz disse que não queria ir à praia. Tá? Por comparação, olha, a fala direta do rapaz. Ó, eu não quero ir à praia. De forma indireta, o rapaz disse que não queria ir à praia. Então, no discurso indireto, sempre eu vou ter a terceira pessoa, porque o narrador vai ter que reproduzir aquelas falas que envolvem os personagens. Então, sempre eu tenho discurso indireto em terceira pessoa. Sempre, sempre, sempre. Terceira pessoa é alguém, né, que conta, né? O ele e ela que contam uma história. Agora, que é importante, gente. E esse detalhe a gente tem que observar, porque isso aqui é um pouquinho mais complexo. Quando eu vou fazer a transposição do discurso direto, quer dizer, eu reproduzir a fala literal de alguém, eu, narradora, dizendo, né, o narrador dizendo o que a outro disse, eu tenho que cuidar os tempos verbais. Porque aí vão mudar. Se o fulano diz assim, eu sou feliz. Ah, fulano disse que ele é feliz? Como é que a gente faz a transposição dos verbos? Muda. Tá? Eu não mudo do presente para o presente. Tem as regrinhas aqui que a gente vai ver agora. Então, o tempo verbal no discurso direto será sempre passado, ó, que é importante, será sempre passado em relação ao tempo verbal do discurso direto. Então, olhem só. No discurso direto, eu vou ter um tempo verbal que não vai se manter no discurso indireto. Quer dizer, eu vou trocar o tempo verbal. Eu vou ter um outro tempo verbal correspondente. E aí, gente, tem as regrinhas. O presente eu mudo para qual tempo verbal? Quando eu tenho, no discurso direto, o tempo verbal, por exemplo, futuro, como é que eu mudo para a forma indireta? Mas aqui, gente, é importante que a gente saiba os tempos verbais. Quem é que sabe quais são os tempos verbais dos 3 modos de conjugação verbal? Ui, um monte de coisa, complicou, né? Quais são os modos verbais? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Vamos fazer um esquema aqui, porque isso vai ser fundamental para a gente entender as regrinhas que vem aqui na sequência, para explicar o que são essas alterações de tempo verbal. Então, eu sugiro que vocês anotem, para vocês nunca mais esquecerem, tá? Vamos fazer um parênteses nessa parte aqui de transposição de discurso para a gente entender o que são esses tempos verbais, tá? Gente, os verbos, a gente classifica eles em 3 grandes modos, tá? São os modos verbais. Cada um deles tem uma finalidade específica, tá? Que eu vou dizer aqui agora. Modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Quando é que eu uso o modo indicativo? Quando eu quero indicar um fato, né, que acontece, né? Indicação de ações, como por isso que ele é modo indicativo. Chove hoje. É um fato. Eu serei médica. Eu estou indicando uma ação, né? Opa, indicativo. Vou colocar diferente aqui. Ó. Fulano morreu. Indiquei um fato, né? E são sempre fatos, vou colocar aqui, certos. Fulano comprara uma bicicleta. Quer dizer, algo que ocorre com certeza, tá? Modo subjuntivo. Eu não estou falando de algo que é certo, que é muito provável de acontecer. Eu estou sempre no campo das possibilidades.
Se eu tivesse uma bicicleta, eu tal coisa. É uma possibilidade. Quando eu casar, daqui a 10 anos, é uma possibilidade, né? Que eu estude 10 anos consecutivos, mas tal coisa. É uma possibilidade, né? Eu não estou dizendo algo certo. Então, o subjuntivo sempre vai marcar as possibilidades. E o modo imperativo vai sempre apontar, vai indicar conselhos e vai dar ordem. Anote isso, faça a sua inscrição, não perca tempo. Então, eu estou sempre orientando, dando ordem quando eu elejo os verbos do imperativo. E aí, gente, os verbos do imperativo, eles se subdividem, né? Tem dois grandes eixos, que são o imperativo afirmativo, quando eu afirmo um conselho, uma ordem, e quando eu nego, imperativo negativo. Quando eu indico possibilidades, que são os modos verbais, eu tenho 3 tempos verbais. Presente do subjuntivo, pretérito e futuro. Então, são esses 3 tempos verbais para indicar as possibilidades. E o modo indicativo, eu tenho o presente como o tempo verbal e eu tenho 3 pretéritos e 2 futuros. É o maior. Então, eu tenho o presente, eu canto, eu sofro, eu parto, eu vivo. É do agora. Pretérito, passado. E eu tenho 3 passados. O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. No pretérito perfeito, eu sempre vou utilizar o pretérito perfeito quando eu realizei uma ação e eu a concluí lá no passado. Por exemplo, eu fiz uma nega maluca ontem. Eu corrigi 45 trabalhos ontem. Eu comecei essa ação, eu terminei. Pretérito perfeito. Pretérito imperfeito é quando eu quero indicar uma ação que eu fazia continuamente no passado. Era algo assim comum, longo, repetitivo. Eu dançava, eu cantava, eu pulava toda sexta-feira no clube. Eu nadava toda quinta-feira de manhã. Quer dizer, indica ações passadas que eram contínuas, que eram habituais. Para isso que eu uso o pretérito imperfeito. E o pretérito mais que perfeito quer dizer que eu fiz uma ação muito remota. Muito do passado. Então, eu cantara muitas canções românticas antes de eu ter casado. Quer dizer, primeiro eu cantava e depois eu casei. Então, quando eu uso o pretérito mais que perfeito, eu estou me referindo a algo que eu fiz num tempo anterior ao passado. Isso é o pretérito mais que perfeito. E o futuro são as ações que vão acontecer. E aí eu tenho 2 tempos futuro, no modo indicativo, que eu vou colocar aqui. Porque eles são também diferentes, né? Eu tenho o futuro do presente e eu tenho o futuro do pretérito. Futuro do presente. Eu casarei daqui a 2 anos. É uma coisa certa, né? Eu estou afirmando que alguma coisa vai acontecer e que tem uma grande probabilidade. Eu casarei daqui a 2 anos. Futuro do presente. Tem esse algo afirmativo de algo que vai acontecer. Futuro do pretérito. Quando é que eu uso o futuro do pretérito?
eu casaria daqui a 2 anos. Muda o sentido? Muda. Eu casaria daqui a 2 anos dá uma ideia de possibilidade, algo que pode acontecer futuramente, mas que não é certo. Então, isso, gente, é o uso dos tempos futuros do modo indicativo. Nós vamos nos concentrar só no modo indicativo. Tá? Tranquilo até aqui? Então, gente, quando a gente usa os verbos no modo indicativo, eu vou indicar fatos, né, que têm uma maior probabilidade, por isso certos entre aspas, de eles ocorrerem. Ah, eu casarei. Ah, eu casaria. Eu casara. Eu casei. Eu caso. Indica fatos, né, que têm uma probabilidade significativa de acontecerem. Ou de terem acontecido, né, no caso do pretérito. No subjuntivo, sempre a possibilidade. Ah, que eu case, que tu cases, que ele case. Se eu casar, se tu casares, se ele casar, quando eu casar, quando tu casares, quando ele casar. Sempre uma possibilidade. E o imperativo, sempre conselhos e ordens, né? Faça, case, reclame, beije, ame. Ou não case tão cedo, não dirija muito rápido, não beba antes de dirigir. São sempre ordens e conselhos, então por isso que os verbos vêm no imperativo. Feita essa conclusão, gente, é só para a gente pensar também em uma outra questão bem prática, agora só do modo indicativo, que eu quero ensinar aqui para vocês, num outro esquema, que eu acho que ele é bem importante, né? Vocês sabem que todos os verbos, eles são conjugados de acordo com as conjugações, né? Conjugações, primeira, segunda e terceira, né? Amar, os terminados em ar, primeira conjugação. Os de segunda conjugação são os terminados em er, ven, der. E os de terceira conjugação, terminados em ir, tá? Então, vamos lembrar aqui. Primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Segunda conjugação são os verbos terminados em er. E terceira conjugação são os verbos terminados em ir, né? Então, vamos colocar aqui o exemplo, né? Amar, tem azul. Amar, vender e partir. Por que a gente fala em conjugações dos verbos? Porque elas vão nos ajudar, conjugação dos verbos, a entender como é que a gente conjuga os verbos quando todos eles são parentes, né? Amar, cantar, pular. Todos terminam em ar, né? Amar, cantar, pular. Todos de primeira conjugação. Tem uma regra para os de primeira conjugação. São parentes, tudo igual. Os parentes, vender, colher, fazer, são, né? Todos de segunda conjugação. Então, eles são todos semelhantes. Quem é que são os parentes de partir? Partir. Mais algum? Não quero dizer os regulares. Vir. Os terminados em ir. Então, primeira, segunda e terceira conjugação. Quando a gente vai saber os verbinhos lá do presente do indicativo, as terminações nos ajudam muito a entender, a classificar as conjugações dos tempos verbais. Então, vamos pensar aqui. No modo indicativo, quantos tempos verbais eu tenho? Eu tenho o presente, né? Eu tenho o pretérito e eu tenho o futuro, né? O futuro do presente e o futuro do pretérito, como a gente acabou de ver. Eu tenho o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e eu tenho o pretérito mais que perfeito. Vamos pegar, para a gente entender como é que a gente conjuga, para depois fazer isso aqui. Quando eu tenho a conjugação, eu tenho que entender por que aquele verbo está no presente, eu tenho que pensar numa regrinha bem clássica, que eu vou botar aqui.
eu tenho a terminação o para as 3 conjugações. Como assim, professora? Eu canto, eu vendo, eu parto. Aí fica mais fácil conjugar o resto, né? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, eles cantam. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, eles vendem. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, eles partem. Tudo igualzinho, né? A terminação vai ser sempre igual. Por isso que é importante a gente saber essas regrinhas aqui. Então, eu tenho que usar o, todos os verbos de primeira, segunda e terceira conjugações que são flexionados no presente do indicativo, eu sempre vou começar com o. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, eles cantam, certo? E agora, quando eu tenho verbos conjugados no pretérito do indicativo, no pretérito perfeito, como é que será que eu faço? Quem sabe me dizer como é que eu conjugo, como é que eu começo? Porque se eu sei começar, eu embalo e eu termino sempre certo. Como é que eu falo? Quem sabe me dizer? Caneta preta. Agora tem 2 regrinhas diferentes. Eu tenho ei para primeira conjugação. E eu tenho i para segunda e terceira conjugações. Exemplo. Cantar. Eu cantei. Ó. Eu cantei. Daí vai o resto, né? Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, eles cantaram. E eu tenho i para a segunda e terceira. Quais são a segunda e terceira? Vender e partir. Eu venho. Opa. Como é que eu conjugo? Tem que terminar com i. Eu venho. De. Isso, Grazi. Eu venho. De. E na terceira conjugação, terminam em ir. Eu ti. Isso aí, Leopoldo. Pode falar mais alto. E eu sei o resto, não vou me perder, nunca vou errar mais as flexões, as classificações dos tempos verbais. Então, eu sei que o pretérito perfeito é para os verbos de primeira conjugação e para a segunda e terceira. Então, eu vou embora, né? Por exemplo, eu vendi. Eu vendi, tu? Tu nem aparece mais nas questões, né? Porque não se usa mais o tu. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu, nós vendemos, eles venderam. Eu parti, tu partiste, ele partiu, nós partimos, eles partiram. A gente nem usa mais o vós, tá? Por isso que eu não estou falando vós. Porque, Grazi, é muito raro a gente ver questões com uso da segunda pessoa do plural, que é o pronome vós. Porque o vós, ele é um pronome em desuso. Então, não há lógica, os vestibulares e Enem nem cobram mais isso, né? Só alguns concursos mais exigentes, de cargos mais complexos, que alguma outra vez aparecem as questões com uso de vós. Mas, em geral, vós é uma palavra quase obsoleta de nossa língua, tá? Por isso que eu fico falando aqui eu, tu, ele, nós, eles. Porque a gente tem que perder tempo com aquilo que interessa, né? Aquilo que vai fazer a diferença na nossa vida, tá? Estão entendendo essa lógica aqui? Da gente decorar essa terminaçãozinha para a gente nunca se perder nos tempos verbais, tá? Isso vai ser tão recorrente no Enem? No Enem nem tanto, mas os vestibulares, as universidades, PUC, Unisc, sim, tem que saber. Porque vai aparecer no meio de uma questão lá e, às vezes, o tempo verbal que está errado, se a gente não se liga, e é bem fácil de decorar. Tá? Hoje a gente vai ver só isso aqui. Pretérito imperfeito, aquele que indica que a gente fazia uma questão, fazia continuamente no passado. Ele é bem simples. Ele só tem uma regrinha. Qual será a regrinha? Vá para as 3 conjugações. Olhem só como é fácil. Eu cantava. Eu cantava. Tu
cantavas, ele cantava, nós cantávamos, eles cantavam. Tudo com vá, vai ter sempre o vá. Eu, vá para a primeira, primeira, e ia para a segunda. Eu dia e ele partia. Estou lá no outro tempo verbal, no irá. Vá para a primeira conjugação e ia para a segunda e terceira. É fácil também. Segunda e terceira conjugações. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, eles cantavam. Eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, eles vendiam. Vá e ia. Agora sim que é para as três, ó. Aquele pretérito mais que perfeito, ou seja, aquele em que a gente fez uma ação muito, muito, muito remota, lá no passado, do passado, do passado, muito antiga. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Eu vendera, tu vendera, ele vendera. Eu partira, tu partiras, ele partira. Erá, rá, para as três conjugações. Eu cantara, eu vendera e eu partirá. E esse irá vai se manter em todas, né? Em todas as terminologias. Futuro. Aquelas ações que vão acontecer. Certamente, futuro do presente. Aquelas ações que têm a probabilidade de acontecer no futuro, probabilidade, mas não tem certeza, é futuro do pretérito. Aqui também é simples. Rei para as três conjugações. Olhem só. Eu cantarei. Isso aí. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Eu venderei, eu partirei. Então vamos botar aqui. Eu cantarei, eu venderei e eu partirei. Porque se a gente sabe o início, o resto a gente vai. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, eles cantarão. Eu venderei, tu venderás, ele venderá, nós venderemos, eles venderão. Eu partirei, tu partirás, ele partirá, nós partiremos, eles partirão. Então, é o rei para as três conjugações. E no futuro do pretérito, eu vou ter uria para as três conjugações. Olhem só que bonito. Eu cantarei. Eu cantarei, tu cantarás. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, eles cantarão. Eu venderei, tu venderás, ele venderá. Nós venderemos, eles... Desculpem, eu estou conjugando do futuro do presente. Olha aqui. Olhem só. Gente, estou no futuro do presente, mas nós já passamos que é o futuro do pretérito. Ainda bem que os olhinhos da Grazi me disseram, prof, como assim? Gente, então voltando aqui. Futuro do pretérito é iria, o campo da possibilidade. Então, eu vou dizer alguma coisa que tem, assim, talvez possa acontecer, mas talvez não. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, eles cantariam. Eu venderia, tu venderia, nós venderíamos, eles venderiam. Eu partiria, tu partirias, ele partiria, nós partiríamos, eles partiriam. Tá? Então, olha o uria, né? Uria é sempre para o pretérito. Futuro do pretérito é aquele que indica a possibilidade. Eu cantarei, eu farei, eu pularei, eu nadarei, eu me exercitarei. Dão a ideia sempre de algo que realmente vai acontecer no futuro. Todos terminam com rei. Futuro do presente terminam com ei. Futuro do pretérito terminam com uria. E se essa terminação, gente, é para a primeira pessoa do eu, o resto
vai ser mantido praticamente a mesma, tá? Então, por que eu estou colocando isso aqui, gente? Se vocês decorarem esse quadrinho aqui, ó, dos tempos as terminações dos tempos verbais, né, do modo indicativo, vai ser muito mais fácil vocês entenderem a transposição de discurso. Eu vou dizer assim, no discurso direto, o verbo no presente passa para, por exemplo, o pretérito imperfeito. O que você tem que saber? O que é pretérito imperfeito? Como é que a gente fica sabendo? Eu decorei que no pretérito imperfeito é vá e ia. Vá para a primeira conjugação, ia para a segunda e terceiro. Cantava. Então tá certo. Fazia. Então tá. Então, eu tenho que saber essas conjugações verbais. E aí, cuidem, né, gente? Que no futuro, gente... Agora é questão de ortografia, tá? Já vamos botar aqui. No futuro, gente, os verbos vão sempre terminar com a, til, o. Eles, eu cantarei, tu cantarás, eles cantarão. Futuro, na terceira pessoa, é eles cantarão. É sempre com a, til, o, tá? No pretérito, gente, por exemplo... Aqui. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, eles cantarão. No pretérito, na terceira pessoa, é sempre com M no final. Então, isso não pode errar, tá? M no final é passado, a, til, o é futuro. Porque, às vezes, tem esses pegadinhos lá na hora de escrever os textos, a gente não percebe. Até porque a questão sonora, gente, ela é muito parecida, né? Eles cantaram, eles cantarão, não tem tanta diferença de som, mas a escrita é bem diferente. Futuro é com ão, passada com M, tá? Então, não dá para pensar nisso. Perguntas sobre essas conjugações verbais? Gente, isso aqui é macete para a gente não se perder nas classificações dos tempos verbais, tá? Como é que a gente conjuga o pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, imperfeito. Então, por isso que a gente indica que vocês decorem, entendam essas regrinhas aqui, porque sabendo a primeira fórmula da primeira pessoa do eu, né, a gente sempre consegue ir embora, né, consegue fazer o resto, sozinhos, sem grandes dificuldades. Tudo isso aqui, gente, toda essa conversa, é só para a gente voltar aqui, agora acompanhe na tela, que quando a gente fala na transposição do discurso direto para o discurso indireto, quando eu falo, né, em primeira pessoa, e eu quero que a Grazi reproduza o que eu disse com as palavras dela, ou seja, discurso indireto, ela vai ter que mudar o verbo. E aí, como é que ela faz? Primeira regrinha. No discurso direto, eu tenho um tempo verbal, e no indireto, eu tenho outro, que não é, obviamente, o mesmo. Como é que eu faço? Tem regras. Essas regras aqui, gente, que estão nesse quadro, vão indicar que quando eu tenho uma frase com o presente do indicativo, no discurso direto, eu vou ter que transformar para o pretérito imperfeito. Mas, como são várias regrinhas que dependem de uma boa revisão, de uma boa memorização, a minha sugestão é de que vocês leiam a apostila para a gente retomar no início da aula 7 essas regrinhas de transposição do discurso direto para o discurso indireto, em que seus conhecimentos sobre a conjugação e os tempos verbais são fundamentais para que você saiba acertar essas questões lá na hora da prova, tá? Então, o nosso tema de casa hoje, decorem isso aqui, que é bem importante, bem possível que nos planos de estudos número 6 haja tarefas de vocês identificarem o tempo verbal de cada verbo em cada situação. Porque sem saber isso, é difícil passar para frente. Então, aqui a gente está unindo estudos de textos e de linguagem com questões gramaticais que são extremamente interrelacionadas. Então, na aula 6, a gente fica por aqui, e na aula 7, a gente retoma essas questões aqui, desde que vocês, claro, façam parte de vocês, estudando em casa a apostila da aula número 6. Pessoal, uma ótima semana de grandes estudos para vocês, e até a aula 7, na disciplina de língua portuguesa, estudos de texto.